Eu sou formado em Engenharia de Petróleo, sou formado pela University Technology Petronas, que é uma universidade que está na Malásia, na Ásia, Sudeste Asiático. Hum. Como é que é estudar lá fora? Comparando com Moçambique? Bem, estudar lá fora, comparando com Moçambique, é uma experiência única. É interessante acima de tudo, porque tive a oportunidade de conhecer ou interagir com pessoas de culturas diferentes. E na universidade em que eu estava a estudar, acima de tudo, é uma universidade internacional, na qual estudantes de várias nações, vários continentes lá estavam. Agora, comparando com Moçambique, eu diria que, pronto, é mais avançada a universidade, porque já tinha tido experiência cá em Moçambique de passar por alguma universidade, mas lá fora é um pouco mais avançado. Eles já estão num step diferente. As universidades, nesse caso em que eu estava a estudar, uma universidade praticamente de engenharia e tecnologia, mais apetrechada, com laboratórios mais equipados e com a tecnologia de ponta. Imagina, os asiáticos, pelo que nós vemos pela internet, assim, tá, televisão, transmitem-nos uma ideia de que, quer dizer, aquilo estuda o maninho mesmo, tipo, desde crianças estão lá, pior quando se fala de tecnologia, quando falamos da China, da Índia, quer dizer, quando começamos a comparar as coisas é outro nível. Como é que é ser daqui de Moçambique ir encontrar uma outra realidade lá, onde mesmo em alguns países, mesmo para entrar na universidade é uma dor de cabeça, passas muito tempo a estudar e acabas não conseguindo ingressar. Como é que é? Estar lá com estudantes diferentes e ver a nossa educação e olhar para a cena do outro lado. Bem, primeiro é diferente. O nível da educação e a qualidade, eu não posso dizer que se compara conosco, porque é mais avançado. Eles estão num nível superior a nós. Só para dar um exemplo, um estudante que sai da escola secundária num país asiático, neste caso onde eu estava a estudar, ele já tem um domínio de muitas áreas. Por exemplo, a informática é como um abecedário para eles. Eles têm um domínio de tecnologia e mesmo quando se fala de matemática, eles já estão lá avançados. Um estudante que sai da escola secundária, ele tem uma habilidade em, em trabalhar com a matemática, a física, porque o princípio asiático, neste caso o Sudeste Asiático, que é um lugar onde está mesmo próximo à China e à Coreia, é de serem os melhores. Então eles procuram, acima de tudo, ser melhores em tudo. Então, quando entram na universidade, neste caso uma universidade de prestígio como aquela que eu estava a estudar, são estudantes que, pronto, têm domínio, são muito bons. Agora, para nós, tínhamos que fazer um esforço a dobrar de modo que chegássemos ao mínimo, ao nível em que eles lá estavam. Como é que saíste aqui tipo, de Moçambique para lá? Bem, eu saí de Moçambique porque ganhei uma bolsa ah, em que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, a MIREM, não sei se ainda chama-se MIREM, eles davam mais os requisitos para tal. Primeiro eu tinha que ter boas notas na 12ª e felizmente eu tinha média acima dos 14 e as disciplinas que eram focais para que eu tivesse acesso a esta bolsa e que tivesse média era matemática, física, química. Eu tinha que ter médias pelo menos acima dos 14 valores. Eu tinha médias acima destes mínimos requisitos e concorri à bolsa. Com estes mínimos requisitos preenchidos, eu consegui passar. Tive entrevista, que também foi em inglês, para ver qual era o meu nível de inglês com um dos requisitos. Portanto, passei na entrevista e finalmente passei pelos processos dos exames médicos. Depois destes exames, fui aprovado a esta bolsa. Mas como é que é? Tipo,
como é que é a alimentação, se adaptar àquele ambiente, como é que é? Saiu de uma realidade completamente para outra. A religião lá é diferente. Como é que é lá o sistema político, assim, tá? Bem, a Ásia é diferente, tanto que fora do país em que eu estava a estudar, tive a oportunidade de conhecer alguns países ao redor, mas indo concretamente à Malásia, é diferente. Primeiro vamos na gastronomia, como foi a questão que me tinhas feito. A gastronomia é diferente. Primeiro, aquele povo privilegia muitos temperos, comida com muito prepiro. Eu saía de uma realidade em que, mesmo na altura, eu não comia prepiro. Quando fui para lá, foi difícil me adaptar nos primeiros momentos. Praticamente, onde na universidade em que eu morava, nós comíamos nos restaurantes lá da universidade. Então, tinham comida com muitos prepiros, muitos temperos, a maneira de preparar. Foi um choque para mim, mas ao longo do tempo acabei me adaptando, habituando à comida. Não tinha como. Em alguns momentos até confeccionava a minha própria comida quando assim tinha tempo, mas muitas das vezes por causa das aulas eu não tinha tempo e tinha que comer nos restaurantes da universidade. Então fui me habituando a comer comida com temperos, piripiri e etc. Mas quando voltaste aqui, como é que foi assim? Tipo, para voltar depois apanhar uma outra realidade da alimentação, como é que foi assim? Bem, quando voltei, pronto, regressei para Moçambique, foi fácil, era a comida que eu já conhecia e foi fácil. Ficaste quanto tempo na Ásia? Na Ásia eu fiquei 5 anos e 8 meses, praticamente 6 anos. Mas durante esses 5 anos vinha e voltava, já era mesmo 5 anos lá fora. Bem, eu tive a oportunidade de regressar 2 vezes. A primeira vez foi para passar férias cá em Moçambique e a última vez eu vim cá em Moçambique para fazer o estágio, que eu fiz estágio no Instituto Nacional de Petróleo, cá em Moçambique. E uma vez concluído o meu estágio, eu tive que regressar de novo à Ásia para terminar os 2 últimos semestres e terminado isto, regressei a Moçambique. Agora, só voltando a uma das questões que me tinhas feito anteriormente. O sistema, vamos lá dizer, a religião, o sistema político. A, a religião, praticamente no país em que eu estava, é predominantemente islâmica, religião muçulmana. A maior parte do povo malaio, eles professam a religião islâmica. Agora, quando se fala de contexto político e coisas assim, eu pronto, um pouco prestava atenção nestas coisas. Sendo estudante, eu estava mais focalizado nos estudos, mas Não era um sistema, vamos lá, fechado, como a China, onde tu não podes falar à vontade, ou não é um sistema tipo como a Coreia do Norte, onde não podes, quer dizer, praticamente não podes falar. Como é que é a cena lá? bem, eu não notei como tal, sendo um estudante. A tua tarefa era tipo só de estudar, depois de estudar, voltar para casa. Assim. Claro, não me envolvia em coisas que não fazia parte da minha agenda como estudante, mas não senti que em algum momento eu tinha dificuldade de dar minha opinião em determinados assuntos. Não tinha nada disto. Eu penso que, apesar de ser como qualquer país, o povo tinha liberdade de dar suas opiniões sem represália. Agora, para mim, como estudante, pronto, não senti esse tipo de dificuldade. Não te metias nos assuntos dos outros. Claro que não. Tipo, por Porque, medo de alguma coisa acontecer e ter que perder quase, ter que perder tudo que durante um bom tempo lutou. não mais pelo medo, mas porque o meu objetivo, a minha agenda era de ir De estudar, estudar. obter o meu certificado e regressar para o meu país e poder contribuir no meu país na área em que eu estive me a formar. Como é que tu olhas para essa coisa, esses novos livros que apareceram agora, que depois vão ser retirados? Quer dizer, aquela sabotagem toda que houve na sexta classe. Se naquele tempo em que tu foste para a Malásia, já existia uma certa diferença em termos de nível, lá dizes que era outro nível, não. E não tínhamos, quer dizer, nos livros pelo menos não tínhamos tantos erros como apareceram agora. Como é que tu olhas para isso? Bem, eu como moçambicano e que estudei ou me formei em Moçambique noutro período, sem estes novos currículos, coisas,
eu olho com tristeza, porque isso mostra o quão a qualidade do nosso ensino, educação, vai descendo. Na minha opinião, eu penso que um povo em que a educação, vou falar no contexto geral, não indo especificamente da sexta classe, a educação não é boa, a educação não é de qualidade, este povo está condenado ao fracasso a todos os níveis. Agora, formando uma geração com livros em que o conteúdo está errado, em que não há escrutínio no conteúdo, na ciência, eu penso que nós estamos a falar de um país em que estará condenado ao abismo. Eu não quero acreditar que um médico que vem de um currículo em que, primeiramente, ele não explora ao máximo o seu potencial, estuda com livros errados, ele será capaz de salvar a vida. Este médico vai matar. Não acredito que um engenheiro como eu, que é formado com um currículo em que as coisas estão erradas, será capaz de encontrar o próprio petróleo ou gás? Será capaz de trabalhar numa plataforma sem causar explosões e morte de pessoas? O engenheiro que vai construir ponte? Eu olho a nossa educação com muita tristeza. Muita tristeza. Essa tristeza, para mim, o livro é só uma parte do iceberg. Porque a partir do momento em que no nosso país começou-se a introduzir sistemas de passagem automática, em que mesmo alguém que sem estudar, sem se preparar, poderia ir a um teste ou um exame, só riscar e conseguir passar. Isto foi um precipício, porque eu acredito que a pessoa tem que ser estimulada ao máximo de usar o seu potencial no estudo, ser capaz de pensar profundamente. Agora, não vai pensar profundamente um indivíduo que sabe que vai pegar a caneta ou lápis, vai pintar e vai passar automaticamente. Não. Mesmo que não houvessem reprovações nas escolas, mas que aqueles que fossem aprovados fossem pessoas ou estudantes de qualidade, eu penso que valia mais em conta do que tirar uma percentagem tão grande de aprovados e sem qualidade. Eu não vejo com bons olhos esta parte da sexta classe, o nosso currículo no geral. Eu penso que só se olhou nesses livros, mas se nós formos a olhar os produtos que vieram do currículo de passagens automáticas, de essas passagens sem esforço, em que os estudantes não exploram, vamos notar que são gerações de pessoas em que não há qualidade em termos de educação. É só procurar alguém que foi formado num currículo deste e pôr-lhe em frente, testarem algumas coisas básicas. Vai notar que é um completo desastre. E lá fora a cena é outra. Bem, lá fora as pessoas estão à procura de qualidade. Hoje em dia as pessoas, quando olham exemplos concretos, eu falei Sudeste Asiático porque onde eu estava também é um país que uma boa parte da população é chinesa, próximo da China, da Coreia. Mas notar que lá as pessoas são formadas para ter qualidade, eles lutam para ser o melhor. Não só o melhor na escola, mas mesmo ao nível profissional. Mas isso começa de base, que a educação, eles são educados para ser o melhor. A China não está onde está hoje por causa do mero acaso, não. Só para provar, vai à China hoje, vai a universidades na China. Se demoras 30 minutos na universidade, desculpa, na biblioteca da universidade, não vais encontrar lugar. Porque estão lá a pesquisar, porque estão lá a lutar para obter o conhecimento. Vais nas escolas secundárias, vais notar o quão as crianças chinesas são bons. A matemática, a física, química. Eu estou a frisar esses aspectos por ser engenheiro, estar muito ligado à parte técnica. Mas eles procuram dominar e não se domina com passagem automática. O estudante é explorado ao máximo. As pessoas precisam de perceber que se nós formos um sistema de educação em que a pessoa ela é forçada a usar ao máximo a sua capacidade de pensamento profundo, este indivíduo tem mais probabilidade
de ter sucesso do que um indivíduo que não se explora nada, que mesmo sem estudar, ele pode consegue. passar. Sim, lá fora é diferente. Há muita qualidade. Não é um mero acaso que as pessoas do Sudeste Asiático estão hoje a dominar o mundo. É porque eles estão a dominar as ciências, as suas políticas de educação são boas. Ora, nós, bem, é essa a realidade que nós temos Não nesse momento. pensas que, quer dizer, essa nossa qualidade, essa nossa pouca qualidade, ou essa sabotagem é culpa do, quer dizer, alguém está a organizar? É um sistema que está a ser criado no sentido de as próximas gerações não poderem serem capazes de reclamar alguma coisa. Tipo, temos que se formar uma geração toda burra para no futuro esses não nos fazerem barulho, ser os nossos bonecos, nós mandarmos fazer isso aqui, fazer aquilo ali, porque, quer dizer, não tem onde queixar, não sabem onde ir, quem não tem informação não tem poder. Quer dizer, não pensas que tem a ver com isso aí? Está ligado a uma agenda futura, tipo, não queremos todos burros para no futuro não nos atrapalhar. Bem, eu não saberia dizer se está ligado a uma agenda ou não, mas eu quero acreditar que pensou-se que ao introduzir-se este sistema em que as pessoas ah, tivessem, vamos lá dizer, alfabetizadas, mesmo que não tivesse, como é que vamos dizer, a percentagem, os números de alfabetizados fossem maior, sem que se desenvolvesse ou olhasse para a questão de muita qualidade, talvez pensou-se que este seria o melhor modelo. Agora, eu não saberia dizer se é uma agenda oculta de modo a formar pessoas sem qualidade. Eu não saberia dizer isso, mas o que eu vou dizer é que se realmente o modelo que se pensou é este, eu penso que está na hora de se repensar, traçar-se a agenda de educação na qual vão tirar produtos bem formados. Eu penso que é isto que deve se fazer. O erro está ali. Está-se a ver o erro. Penso que isto é um erro. Quando notamos que um livro ou um sistema de educação está com muitas falhas, tem que voltar-se, repensar-se e introduzir-se outro sistema melhor. Mas esse sistema tem sido alterado, quer dizer, parece que cada ministro que entra tem alterado as suas coisas. Essa que entrou agora que piorou as coisas por causa dos livros que apareceram. Mas como é que tu olhas? Não achas que a ministra devia se demitir olhando para a gravidade do assunto? Quer dizer, esse assunto de falta de qualidade na educação é antigo. Esse deve ter uns 10 anos, ou mais que 10 anos, desde que alteraram aquele currículo que vinha em 2000 e tal até 2004 por aí. Desde que alterou-se aquele sistema, quer dizer, as coisas estão assim mesmo, à deriva. E parece que vieram piorar agora. Como é que tu olhas isso? Não achas que ela devia se afastar do lugar? Deixar o lugar à disposição para os outros? Quer dizer, pelo menos ter vergonha de aceitar que, epa, eu não estou a conseguir comandar esse barco aqui, porque estou a dar umas voltas e estou a afundar. Eu não penso desta maneira. Eu penso que o problema não podemos olhar só simplesmente com quem neste momento está na liderança. Como bem disseste, que este é um problema que está a se agudizar já há um bom tempo. Agora, o que eu posso dizer é que tem que haver responsabilização, sim, quando as coisas estão erradas. Isto é verdade. A responsabilização, não sei neste momento de quem é, porque se é um problema crônico que está vindo, quer dizer que a pessoa que neste momento ocupa o cargo encontrou o problema. E a ideia, acredito que era de resolver o problema quando ele entrou. A expectativa de muitos era essa. Encontrou o problema. Penso que o problema agora só está à tona. Agora, mesmo que se demitisse a pessoa que neste momento está em frente à pasta, eu não sei se resolveria esse problema. Isto, para mim, como eu volto a dizer, é um assunto de problema nacional, que não basta quem está na liderança neste momento, quem está em frente. É um assunto que deveria se repensar como um país todo, com o envolvimento de todo mundo. E se há responsáveis
neste problema, que esses responsáveis assumam as suas responsabilidades, porque eu não quero acreditar que, ao se imprimir um livro, não haja pessoas que façam supervisão. Pessoas, então, é uma cadeia de pessoas. E eu não diria que é só uma pessoa, não é? Não diria que é só uma pessoa. É a mesma coisa quando se há um problema numa casa. Há problemas que, ok, vamos dizer que o pai da casa tem que ser responsável. Mas há problemas que, se não se cozinhou, não se pôs bem sal. Há quem cozinhou, há quem provou, até chegar ao próprio pai. Então, tem que se responsabilizar. Eu penso que todos que estão envolvidos neste todo o processo. Agora, dizer concretamente que a pessoa que está em frente deveria se demitir, bem, eu não acho que isso resolveria o problema, mas devem se responsabilizar todos que estiveram envolvidos. E isso é um problema crônico. Mas tu viveste uma realidade diferente, embora seja, tenha sido, como é que embora num contexto, quer dizer, de estudante, onde eras obrigado, de uma certa forma, a ser, quer dizer, a estar preparado ou ocupado naquela, estar, quer dizer, estar focado nos estudos. Mas acredito que lá ficaste doente, lá tiveste, quer dizer, viveste naquele ambiente. Como é que tu olhas para o sistema de saúde, o sistema de segurança de lá fora, tanto comparando com o daqui de Moçambique? Bem, o sistema de saúde, no contexto em que Saúde, segurança, desculpa também a questão da engenharia, tendo em conta que és formado em engenharia. E como é que tu olhas para a qualidade dos nossos engenheiros, assim? segurança, desculpa, em que contexto está-se a falar segurança? Segurança, só fala de segurança pública, quer dizer, hoje tu não podes caminhar à vontade na rua porque tens medo que alguém te arranque o telefone. A partir de um certo momento tens que andar, quer dizer, assim que a escurece cedo agora. Às 20, 21, em alguns bairros já estão quase desertos. Porque não há iluminação e as pessoas têm medo de serem roubadas. Como é que é lá? Como é que era lá a coisa? Como é que funcionava? Bem, quando se fala de segurança, eu não vou mentir, eu sentia mais seguro morando, morando fora como estudante, porque o sistema de segurança era este, eu não tínhamos situações de ser assaltados. Eu praticamente não tive essa situação. E não só eu, como os meus colegas moçambicanos que lá estávamos, nós não tínhamos. Alguns valores sociais que o povo daquele país onde eu estava a estudar tem, não é? E não foi comum, eu não vi nenhuma situação dessas. Não vivenciei nenhuma situação dessas. Então, Sério, só, eu me sentia mais seguro lá do que aqui. Mesmo ah, em termos vamos lá dizer, de policiamento, não é? Eu não vivi nenhuma situação de que, pronto, nós como estudantes acabamos em algum momento, alguns de nós, tirando cartas de condução lá, às vezes precisávamos de nos deslocar, que conseguíamos usar os carros particulares, algumas agências, circulávamos lá porque tínhamos carta de condução local, tínhamos os nossos passaportes, e a polícia de lá era muito simpática, não tínhamos essa situação de extorsão e etc, etc. Agora, aqui, eu em particular, estando no meu país, eu sinto-me mais amedrontado do que estando lá fora. Primeiro porque há muita criminalidade, como a gente já sabe, no nosso país, infelizmente. E mesmo em algum momento, a nossa polícia trabalha bem, está de parabéns, ajuda, mas em algum momento tem alguns aspectos que eu penso que deve se rever. Em termos de valores sociais, eu não sei se aquele povo, por ser um país que a religião era muito forte, tanto que a religião até estava incutida no sistema de governação, o povo é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Tem muitos valores. Tem muitos valores. Agora, no nosso país, eu não quero acreditar que seja só pela pobreza, mas os valores sociais estão perdidos. Estão a se perder cada vez mais. Por isso, tem esta toda coisa de criminalidade. Agora, quando se fala de saúde, bem, eu não sei se eu daria melhor exemplo, porque sendo eu estudante, eu já tinha cobertura de seguro de saúde. Muitas das vezes ia a hospitais que estavam cobertos no meu seguro de saúde. E tinha aquele, vamos dizer, um bom atendimento. Agora, não sei se isto era a realidade
pública, mas penso eu, porque nunca ouvi mesmo os meus colegas locais na altura a reclamarem do sistema de saúde. Agora, se faço uma comparação conosco, bem, eu penso que estamos em realidade distinta. Ele é um país que está mais desenvolvido do que o nosso. Eu não sei se seria justo comparar o sistema de saúde nosso e do país em que nós estávamos. Mas digo isso porque eh, ouvi de alguém que nos Estados Unidos a saúde é uma porcaria. Embora seja um país desenvolvido, mas a saúde lá deixa muito a desejar. Bem, Por isso que faço essa comparação. Quer dizer, será que os Estados Unidos que é mais desenvolvido, acredito que é o que é mais desenvolvido do que a Malásia, sim. tem um sistema de saúde, quer dizer, não muito diferente do nosso, que vais lá, mas vais ser mal atendido, quer dizer, as coisas são aquelas que até falta papel para escrever até, aqui em Moçambique até falta papel para escrever uma receita se vais num hospital público. Bem, eu não saberia Fazer fazer diferenciar. Sim, sim. diferenciar. Porque uma coisa é certa. Na minha realidade como estudante, né, eu ia em alguns hospitais privados, porque eu tinha cobertura de seguro, como sendo um dos requisitos para ter bolsa naquele país. A bolsa que eu tinha essa cobertura. Então, sendo assim, já pode imaginar. Se hospitais privados, então, o atendimento é um pouco mais diferenciado. Agora, no nosso país, nós temos as coisas que nós temos e temos que imaginar que no nosso país os hospitais públicos são subsidiados pelo governo, enquanto que se vais num hospital privado, o privado também cobra de tudo, dá-te um atendimento diferenciado em função do dinheiro que tu pagas. Agora, se o hospital público é subsidiado pelo governo, então já pode imaginar, mas não quero justificar que o mau atendimento tem que ser Tem a porque ver não tem com dinheiro. Não saberia mesmo responder. Agora, fizeste mais uma outra pergunta sobre engenharia. sim, Como é que é? a qualidade dos nossos engenheiros. É assim, eu penso que quando se fala de qualidade, primeiro para mim tem muito a ver com onde a pessoa é formada. Se é formada num lugar em que tem mais tecnologia, que tem mais possibilidade, a pessoa fica exposto vamos lá dizer, fica exposto e mais preparado para vários cenários. Agora, no nosso contexto em particular, eu penso que as nossas universidades, principalmente para cursos técnicos, salvo se, poucas estão preparadas. Mas muito dá-se em termos de teoria. Cursos como engenharia, medicina, entre outros cursos, são cursos que dependem muito da infraestrutura como tal. Se não tens laboratório, você vai dar livros, a pessoa só para decorar. Se não tens como pôr a pessoa a estar exposto na área em que está formado, eu não acho que esteja a formar pessoas com qualidade necessária para a realidade do mercado. Por exemplo, se um engenheiro que é formado em engenharia civil não tem em sua universidade, seja os hardware, os softwares necessários para fazer um desenho técnico, não tem laboratório para fazer um betão armado, não tem como estar exposto. Então, nós estamos a falar de alguém que só vai decorar sem estar exposto. Quando entra no mercado do emprego, ele só conhece teoria. Agora, é diferente de alguém que vê, já esteve exposto. O cenário é diferente, é diferente. Eu penso que a nossa qualidade aqui tem que passar primeiro por apetrechar, seja as nossas instituições, as universidades, se vão lecionar cursos de engenharia, preparam, tenham infraestrutura, tenham acordos suficientes para permitir com que os seus engenheiros vão ao mercado, estejam expostos, façam algum estágio, coisas do gênero. Caso contrário, eu penso que está-se a fazer brincadeira. Comparando aqui e o outro lado, aqui em Moçambique ainda estamos a brincar. Não diria que se está a brincar, mas eu penso que tem que haver mais investimentos.
nesta parte. Tem que haver mais Não, investimento. também não tem a ver com o material que é usado no final do trabalho, quer dizer, quando depois do homem sair ali, ser formado, sair para fora, para ir trabalhar, o material que é usado lá pode ser de pouca qualidade, de não ser de uma qualidade assim que garanta a durabilidade do serviço que ele fez. Bem, eu acho que aqui são duas realidades. Uma coisa é, você até pode ser formado, não ser bem formado, mas tem a oportunidade de trabalhar num lugar em que profissionalmente consiga fazer o esforço de aprimorar no terreno. E a outra coisa é, você sai já bem exposto a muitas coisas, com pouca prática, obviamente, mas vai no terreno, pelo menos mostra que sabes fazer. Muito mais teórico do que prático, mas sabes fazer, ou tens muitas noções. Isto são coisas totalmente diferentes. Agora, o que acontece para nós é, não temos bases, vamos lá dizer, sob o ponto de infraestrutura, para preparar as pessoas que vão lá na universidade. Não temos. É muito teoria acima de tudo. Quase sempre teoria. E quando entras na realidade, vais entender que pronto, praticamente não viste nada a teoria. Porque quem te formou talvez também é uma pessoa que só estudou, tem muita teoria, e vais na realidade, praticamente estás a iniciar de zero. Agora, outra coisa é, você já esteve exposto, já viu as coisas, já viu, porque a universidade tem essa infraestrutura, um laboratório bom, que tem os equipamentos, só vais consolidar e aprimorar mais no terreno, são coisas diferentes. Agora, eu penso que para nós,